Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, em primeiro lugar, para agradecer a todos vocês que estão ao vivo comigo, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, o compartilhamento de vocês e a inscrição é de graça, então senta o dedo aí compartilhando. Coloca nos comentários aí com quantas pessoas vocês compartilharam. Doutor, eu compartilhei com 10, com 20, com 50. Coloca aí nos comentários com quantas pessoas vocês compartilharam. E também, pessoal, qual a cidade aí vocês estão me assistindo, que eu quero falar o nome de vocês, mandar um abraço aí para a população de vocês, a cidade de vocês. Pessoal, há poucos segundos atrás, a gente vai falar sobre a morte que foi confirmada, a questão do fechamento do STF, o que vai acontecer, mas o Cleitinho aí tem pré-candidatura ao governo de Minas cancelada, infelizmente, pelo próprio partido, alegando que o senador não demonstrou interesse. O senador perdeu o irmão não faz nenhuma semana e por isso aí ele faltou à convenção. O nosso canal presta solidariedade ao Cleitinho, mas possivelmente aí ele não vai ser candidato por Minas Gerais. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Agora, neste exato momento, o Neymar acaba de confirmar que não jogará a Copa do Mundo em 2030. Isso aí. E, pessoal, a todo mundo que está aqui, eu quero falar sobre a questão do Bolsonaro e a questão das eleições no nosso Brasil. Só quero convidar a todos vocês, coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês e também quantas pessoas vocês compartilharam. Pessoal, lembrando que a inscrição aí de vocês é de graça e o compartilhamento também é de graça. Vamos subir o nosso canal. Antes de mais nada, vamos aqui para as eleições do nosso Brasil. O que vai acontecer de hoje em diante? Preste bastante atenção nesta informação e já divulga aí para todo o Brasil e fora do Brasil. Vamos que vamos. Na verdade, na minha leitura, o que a gente tem visto nessa campanha é o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice o André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros da STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem uma ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político, estaria de acordo com a resolução 23.610, porque era um evento fechado, avisa que é IA, só tinha militantes bolsonaristas ali dentro, e também se a gente for pegar, senhor, não pode fazer IA, se a gente for olhar os sites dos partidos com candidatos a presidente, tem IA para caramba, assim, tem muito IA. Agora, um debate que já está no TSE, né, e o Daniel colocou ali que seria uma pegadinha. A própria defesa já se manifestou, acho que no sábado ou no domingo, né? Ou na segunda, né? Dizendo que o Bolsonaro não autorizou, né? Essa é a posição oficial deles, né? Então, a ver como que vai, acho que a resposta aqui da defesa vai ser nessa linha, mas eu acho que o principal disso aqui é o Supremo Tribunal Federal, que não está mais no TSE, no caso do ministro Alexandre, tentando exercer ali a função de juiz eleitoral, sendo que não está mais no TSE como estava em 22. Você segue nessa linha também, Lara? Sim, William, eu não sou advogada e falo aqui com muito cuidado, né? Mas eu concordo com essa interpretação que o Caio apresentou. Convenção não é campanha. Convenção é, inclusive, para definir
quem vai ser o candidato. Teoricamente, a convenção pode rejeitar o candidato. Então, dizer que aquele vídeo é uma peça de campanha, que é sobre o que a resolução do TSE regulamenta, eu acho que é forçar um pouco a barra. De outro lado, eu acho que a gente também pode questionar o limite da atuação do Alexandre. Mesma coisa da carta. Como assim uma pessoa que está presa não pode escrever uma carta? Escrever uma carta, se essa carta vai ser lida, não vai ser lida, sim, a pessoa... Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Até onde pode ir esse nível de interferência do Alexandre. Me preocupa bastante. Não quero com isso dizer que o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, que levou a nação dele é algo pequeno, que não é sério. Mas, assim, a gente tem que também resguardar, pensar que a gente está numa democracia. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, estamos com 46, copia e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, depois da invasão no STF, novamente o ministro Alexandre de Moraes condena aí a Débora do Batom devido às situações aí na tornozeleira dela. A gente está acompanhando as informações em tempo real. Alexandre de Moraes afirma que Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível após uso de vídeo feito com IA, retratando o seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, agora a situação que vai acontecer no nosso Brasil, lembrando que o presidente Trump está de olho nas eleições em diversos países, incluindo no nosso país, depois da falsificação e principalmente aí do roubo nas eleições. Eu quero trazer e chamar aqui para todos vocês, compartilhe essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, porque olha a situação que vai acontecer agora do presidente Trump no nosso Brasil, Estados Unidos e o Brasil aqui ao vivo diretamente para todos vocês. Vamos que vamos. Decidiram prorrogar sanções contra o Brasil com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essa medida, para você entender, ela não tem efeitos práticos, só que do ponto de vista simbólico, ela representa mais uma ofensiva norte-americana contra o Brasil. Por isso a gente chama a Nayara Santos, direto de Brasília, para explicar exatamente, né, no que isso pode dar, né, Nayara? Bom dia para você. Exatamente, Joia. Bom dia para você e para todos. Olha, pessoal, até o momento, o governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente a respeito dessa medida dos Estados Unidos. Mas, de acordo com fontes do governo brasileiro e da diplomacia do Brasil, esse anúncio carrega um elemento simbólico forte sobre a motivação da Casa Branca sobre o atual governo brasileiro. Então, agora a gente vai trazer as explicações para você em casa entender o que essa ordem executiva prorrogada significa. Em julho do ano passado, o governo Trump usou a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para aplicar tarifas de 50% a produtos brasileiros. Em fevereiro deste ano, aconteceu um revés. A Suprema Corte Americana considerou ilegal a aplicação de taxas com base na lei e proibiu essa possibilidade. Só que ontem, o governo americano resolveu prorrogar até julho do ano que vem o status de emergência nacional em relação ao Brasil. Entre as justificativas, a Casa Branca repetiu acusações contra o Brasil. Alegou supostas ameaças à segurança nacional, à política externa, à economia brasileira e à liberdade de expressão. Os Estados Unidos mencionam uma suposta perseguição política a um ex-presidente, mas sem citar o nome de Jair Bolsonaro, e afirmam que o Supremo Tribunal Federal promove a censura. Bom, é importante reforçar também que a decisão não muda a situação dos 2 tarifaços que foram impostos a produtos brasileiros nas últimas semanas, porque eles se baseiam em outra lei, a Lei de Comércio Americano. Mas a partir da decisão de ontem, os Estados Unidos podem, por exemplo, impor sanções financeiras a autoridades brasileiras. O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. As medidas tarifárias, a Corte Suprema Americana derrubou essa autoridade deles. Eu não tenho autoridade para isso. Mas tudo mais que ele fez sob essa lei, por exemplo, sanções financeiras contra autoridades brasileiras, essas continuam. Não são sanções comerciais, né? São sanções financeiras, embargo ou congelamento de bens, coisas desse tipo, de contas de nacionais brasileiros nos Estados Unidos. Pessoal, vocês que estão chegando agora, eu quero trazer uma situação que chegou em primeira mão para todos nós aqui ao vivo. Só peço que vocês compartilhem o máximo possível, pessoal. Senta o dedo aí, compartilhando. O compartilhamento de vocês é de graça e a inscrição também é de graça. Lembrando que o Flávio Bolsonaro continua usando o colete devido a várias ameaças que estão acontecendo por baixo, aí, por trás dos bastidores.
e ele descreveu que está sofrendo ameaça, então continua aí utilizando colete. Pessoal, pesquisa também divulga a intenção de segundo voto no segundo turno para a eleição presidencial. Lula 49,2%, Flávio Bolsonaro 42,9%, brancos nulos, não sabe, 7,9%. Ao todo foi 5.021 eleitores aí entrevistados. E, pessoal, o Zema continua aí falando sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas antes disso, pessoal, a gente vai diretamente agora com a juíza. Muitos de vocês às vezes me confundem com esta juíza, mas eu quero descrever que a doutora não é juíza não, tá? A doutora Olivia Neur, e a juíza é essa daqui que está ao vivo no nosso canal, trazendo alguns detalhes sobre o que vai acontecer agora com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem, né, uma envergadura moral de se declarar suspeito nesse caso, porque inclusive os senadores, o Girão e o Alessandro Vieira, já até tentaram remover o Cássio desse caso, porque o Cássio tem conflito de interesses e não conseguiram. Deram lá uma justificativa tosca, processual, dizendo que não, passaram os 5 dias do regimento para entrar com pedido de suspeição e não fizeram, então vai ficar o Cássio mesmo. Só que o Cássio, ele é apontado como sendo um sujeito diretamente ligado ao Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele está intrinsecamente ligado ao caso Master. Tem foto dele ali abraçado, irmãozão do Vorcaro, abraçado lá na estação de esqui. O Ciro Nogueira, que está implicado no caso Master até o pescoço, é amigão do Cássio. E segundo dizem, segundo se comenta na Rádio Corredor, o próprio Cássio entrou no STF por indicação do Ciro Nogueira. Então veja, como que o Cássio consegue dormir, botar a cabeça dele no travesseiro de noite e dormir, sabendo que ele está sentado em cima de um processo, de uma CPI, que vai implicar o amigão dele, Ciro Nogueira. Então ele tem um interesse direto ali no caso, um interesse público, ele tinha que tomar vergonha na cara e se dar por suspeito. Não, poxa, todo mundo já sabe que eu sou amigão do cara, eu não vou ficar aqui segurando esse processo, vou me dar por suspeito e segue a vida. Ele pode até torcer pro amigão dele não ser perseguido, não ser condenado, mas não ele se utilizar da toga que entregaram para ele, do poder que foi conferido a ele, para segurar o processo contra o amigo. E não é nem só o Ciro Nogueira, eu poderia até acrescentar outros motivos de conflito de interesse do Cássio. O Cássio tem um filho, o Kevin, que assim como a dona Vivi, é um gênio brilhante da advocacia. O Kevin, ali com 25 anos de idade, um rapaz muito jovem, com, 2 anos de formado, ele já faturou coisa de 27 milhões de reais. E ele tem, o Cássio, o pai dele tem um conflito de interesses aí, porque o relatório da COAF diz que o Master repassou 6,6 milhões de reais para a empresa Consult, que, por sua vez, pagou 280 mil ao Kevin. Então ainda tem essa relação aí envolvendo o filho do Cássio. Então tem filho do Cássio e tem Ciro Nogueira, isso que a gente sabe. Fora se não tiver aí alguma coisa que a gente não sabe. Então só isso já seria motivo mais do que suficiente para o Cássio ter vergonha na cara e pelo menos publicamente chegar e dizer, olha, eu não vou julgar esse processo, no mínimo o povo, né, tem razões de sobra para suspeitar de que eu não vou ser isento nesse caso, me dou por suspeito, mas ele não é sequer capaz de fazer isso, não é sequer capaz de dar uma decisão e sentou em cima do processo. Então assim, isso é puro suco de Brasil, infelizmente. Pessoal, e chegou uma notícia para nós aqui ao vivo, eu só quero que você copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, o compartilhamento de vocês, a inscrição é de graça. Trump prorroga estado de emergência contra o Brasil e cita perseguição a respeito do Bolsonaro. Vocês estão preparados para o amanhã? Trump pode transformar oficialmente a eleição no nosso Brasil. Lembrando que os Estados Unidos está de olho aí, e o presidente Trump descreveu que algumas pessoas dos Estados Unidos vai comparecer ao nosso Brasil para averiguar as questões das eleições, as urnas eletrônicas e por aí vai. Pessoal, quero também pedir que vocês continuem orando pelo Jair Messias Bolsonaro, o estado de saúde dele é delicado, e também pela Venezuela, o desastre que aconteceu, o Rio Grande do Sul. Quero que vocês continuem orando aí pelo nosso Brasil, por Israel, pelos Estados Unidos, pelo Irã, por todos os países, né, pessoal, de uma forma total. E você que está chegando aqui conectado comigo, eu peço que vocês se inscrevam, pessoal, se inscrevam. E o senador agora, Joseph, detona Dr. Fauci no Senado americano. Você se autodenominou o cientista mais famoso do mundo. Você fez mais para prejudicar a ciência do que qualquer outra pessoa durante a minha vida. É paulada aí, pessoal, é paulada para mais de metro aí. Pessoal, vocês que estão chegando aqui também,
pela primeira vez, eu peço a ajuda de vocês. Vai dando like, vai compartilhando as principais notícias. A gente está aguardando aí a ação que o Flávio Bolsonaro vai protocolar a respeito do ministro Alexandre de Moraes, que quer deixar fora das eleições. Então, a gente está acompanhando essas informações em tempo real. E a gente vai falar sobre a anulação, pessoal, há poucos segundos atrás, depois da intervenção do presidente Trump. Eu quero que você clique nesse link aqui, clica nesse link, dá o joinha, compartilhe. Pessoal, para poder fechar com chave de ouro, eu convido a todos vocês aí que são patriotas, acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, para poder fechar os olhos. Vamos orar pelo nosso Brasil, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta, clica nesse link, dá o joinha. Pessoal, a gente sempre está ao vivo aqui, todos os dias, de segunda a segunda. E eu peço a inscrição, que é de graça, e o compartilhamento, que é de graça. Quero mandar um abraço aí para o Thiago Brunet, para o David Leonardo, para vários ministros aí e várias pessoas do nosso Brasil que têm a espiritualidade conectada. Lembrando que este ano é o ano de recomeço no nosso Brasil. Através da fé, a gente vai mover muitas montanhas aí. Vai dando like, vai compartilhando. Obrigado pela audiência, pessoal. Beijo, beijo, beijo.